Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos do Conexão Espírita. Estamos aqui mais uma vez junto com vocês pela Rádio Atual Online, no Facebook, no Instagram e no Rádiosnet. Meus agradecimentos iniciais, né, como sempre, às minhas queridas patrocinadoras, a Rogéria, lá da Presentes e Companhia, que é essa loja que está aí há anos, faz parte, já é um patrimônio histórico da cidade de Vazia Alegre e que nos ajuda aqui a manter esse programa no ar. Também, meu muito obrigada a Elisama, lá do Garden Mercantil, né? Esse é um empreendimento novo lá do Gardenville, mas que também se tornará, com certeza, patrimônio histórico de Vazia Alegre, né? Pelo atendimento, pelos preços. Muito obrigada, Elisama, pela sua ajuda, pela sua contribuição com Conexão Espírita. Meu agradecimento também a Eliarte Artesanatos. A Eliarte que está sempre aí conosco, tudo me responde rápido. Essa menina é uma maravilha. Se você quer fazer as artes aí, quadrinhos, canecas, canetas, chaveiros, ela tem uma variedade de trabalho. Essa menina é muito, muito, muito profissional, tá? Também agradecer a loja criativa Moda Plus Size, né, que veste essa gorda que vos fala. Que loja maravilhosa, gente, tem tanta roupa bonita. E o atendimento de Ana Maria, que é um amor. Pense numa pessoa doce. Muito obrigada, meninas, por nos permitir levar a palavra do Espiritismo a tantos corações. Bom, agradecimentos feitos, né, cumprimentos feitos, vamos iniciar o nosso programa, agradecendo aqui a presença da Carla Leal, que está aqui conosco, vai conversar aqui com a gente sobre autismo, né, sobre essa condição de vida que é tão peculiar, que a gente não tem conhecimento, que a gente é tão escondido assim, as pessoas não falam muito, a gente não vê muito programa sobre, não tem na escola, né? É muito confuso assim para algumas pessoas. Eu confesso que para mim também era, né? Tenho estudado agora, né? Estudei, fui ler, fui entender para poder vir falar contigo. E muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite. Deixa eu apresentar a Carla, né? Carla é psicopedagoga, é professora e é mãe do Heitor, que é uma criança com autismo, né? É correto eu falar assim, Carla? Boa noite. Sim, boa noite. É correto, né? A gente sempre deixa, tipo assim, à vontade, né? Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu tenho filho com autismo, né? Ou então autista. Então, geralmente, o que é que a gente faz? A gente pergunta, né, para a pessoa, para o cuidador, para o responsável, como é que, né, pode estar se referindo à criança, no caso, né, a pessoa. Quando a gente fala criança, a gente esquece que também tem muito adulto autista também, É né? verdade. Então, a gente sempre pergunta, mas para mim, né, é super tranquilo. Eu falo que meu filho é autista, ele é autista, ou com autismo, então fica à vontade. E também tem o TEA, né, que tem algumas pessoas que se referem, que é o transtorno do espectro autista, que é uma nomenclatura mais, assim, digamos que utilizam em termos médicos, né, mas super tranquilo. Tá ótimo, obrigada. Vamos fazer uma pequena oração aqui de início. Vou só ler para vocês, como eu leio sempre, né, uma mensagem do Momentos de Coragem, da Joana de Ângeles. Vou até botar aqui na câmera para vocês darem uma olhadinha, que é um livro maravilhoso dessa mulher maravilhosa. Não sei se eu posso me referir a ela como mulher, um espírito, né? Mas ela é muito maravilhosa, ela tem sempre uma palavra de amor e de apoio a gente. E esse Momentos de Coragem é muito especial para mim. E eu procuro sempre dividir com vocês. Hoje ela nos diz o seguinte: graças ao corpo, a humanidade recebeu as belezas da arte superior pelas mãos de Michelangelo, de Rafael, de Goya e antes deles, Praxíteles, Fídias, vindo depois Renoir, Monet. Por eles se expressaram a música divina de Beethoven, Mozart, Bach, Villa-Lobos, para nos recordarmos apenas de alguns poucos.
Por intermédio do corpo, o pensamento se humanizou em Sócrates, Platão, Aristóteles. Utilizando o corpo, Krishna, Buda, Jesus, Allan Kardec trouxeram ao mundo a canção da beleza da imortalidade em triunfo. Mergulhados nele, Pasteur, Fleming ampliaram os horizontes da saúde. Ao lado do corpo, Freud e Jung lutaram pelo reequilíbrio mental e emocional dos homens. Conduzindo com nobreza, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo mantiveram viva a chama da fé e da caridade. Milhares e milhares de cientistas, filósofos, artistas, poetas, músicos, santos, heróis, lutadores anônimos, construíram, sob a divina inspiração, o mundo onde agora respiras. É uma mensagem sobre o corpo, né? Sobre o nosso corpo. E o quanto que a gente precisa realmente cuidar desse nosso corpo, né? Ter esse nosso corpo sempre ser realmente assim, cuidar dele, né? Com amor, com carinho, exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da mediunidade, né? De que todo aquele que conhece as condições no quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa é preciso para afastar os espíritos, não poderá jamais admitir que espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto possessão. Que já o Evangelho nos traz uma mensagem de que a mediunidade é um dom gratuito. São 2 dons que nos trazem aqui os nossos livros de mensagem, né, que nós sempre lemos no início do programa. E os 2 livros falam sobre corpo e sobre dons gratuitos e coisas que a gente recebe da divindade. E o autismo, né, as experiências no corpo, elas estão inclusas, ao meu ver, nessas experiências aí dessas mensagens. Eu acho muito interessante, Carla, como sempre que a gente inicia o programa, eu abro o livro aleatório e a mensagem ela sempre vem muito casadinha com o que a gente pretende falar. Né? São 2 livros distintos, é sempre o Momento, Coragem e o Evangelho. E a mensagem é sempre muito casada, né? Sempre muito inspirada e direcionada ao assunto. E hoje não foi diferente. Nós temos a questão do autismo, dessa condição, né? Eu queria primeiro que você nos dissesse, autismo é uma doença, é uma condição, que você como psicopedagoga, né, nessa experiência de trabalho com essas crianças com TEA, que você nos trouxesse esse esclarecimento, porque algumas pessoas se referem como doença, né, e a gente precisa saber se isso é correto, como é que a gente pode observar o autismo nesse sentido. Certo. O autismo, ele não é uma doença, né? Embora, como você mesmo falou, muita gente desconhece, às vezes é por questão de desconhecer mesmo. Então, se refere como uma doença, mas é um transtorno, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele acontece, é percebido logo nos primeiros anos de vida, às vezes nos primeiros meses. Você já começa a perceber algumas assim, características, né? Então, assim, não é doença, é um transtorno, uma condição mesmo, né? Já que a criança nasce e, assim, interessante é que não tem nenhum... ainda tem muitos estudos, na verdade, né? Os casos começaram a aumentar de uns 10 anos, né, para cá, vamos colocar aí. Sempre existiu pessoas com autismo, mas não era tão visto, né? Não era tão percebido. Muita gente até fala sobre isso, que sempre existiu, isso aí é fato. Mas a gente não pode negar que os casos, né? A gente não pode deixar de ter essa observação que os casos aumentaram. Aí algumas pessoas dizem, mas é porque não se falava muito sobre o assunto. Mas eu não acredito que seja isso. Realmente é porque aumentou mesmo, né? Tem dados estatísticos aí que há 15, 20 anos atrás era 1 a cada 100 pessoas. Hoje é 1 a cada 64
pessoas nascem com autismo e também estudos revelam que futuramente vai nascer mais pessoas, né, com autismo. Então, a gente pode até dizer que é um dos biótipos, né, da, 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 da Terra, né, digamos assim, do nosso planeta. Uhum. Né? O Espiritismo tem uma visão sobre isso, é muito interessante. Você falar sobre, né, os biótipos da Terra. O Espiritismo fala justamente, Carla, que nós estamos numa transição. Que o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações. Então, quem reencarna aqui, né, nós, os espíritos que habitamos esse planeta, nós estamos aqui ou para passar por uma prova ou para expiar algum débito. E, geralmente, a maioria de nós está incluso nessas duas categorias. O que é isso? A prova é quando eu preciso passar por alguma situação para me melhorar. Como uma prova da escola, que eu preciso passar na prova para passar de ano. Já a expiação, ela é um débito, é uma regeneração. A gente precisa daquilo para conseguir evoluir. Eu reprovei na prova da escola e aí eu preciso fazer a recuperação. Essa recuperação seria a expiação. Então, nenhum dos dois é castigo. É parte da misericórdia de Deus para a gente evoluir. E esse nosso planeta, ele está mudando a faixa vibratória. E ele está entrando num planeta de regeneração, onde os espíritos, eles vêm com missões, muito mais espíritos missionários passam a encarnar do que aqueles que têm provas e expiações. Então, a gente tem uma vibração planetária mais alta, as pessoas fazendo mais o bem do que o mal, porque vão ter menos pessoas reprovadas, né? E mais pessoas que já passaram de ano, a gente está evoluindo nessa escala. E aí o Espiritismo nos diz que essas pessoas, dentro tanto do autismo como de alguns outros, né? Alguns outros distúrbios sociais, estão dentro desses novos espíritos que estão reencarnando. Que eles estão vindo, na verdade, com uma missão de nos ensinar, de nos mostrar que a comunicação que a gente conhece, por exemplo, ela pode ser feita de outra forma, ou para nos mostrar situações que a gente não viveu e que para a gente é absurda, né, que é estranho, para nos causar esse estranhamento. Porque esse estranhamento leva justamente a essa modificação do planeta. Né? Isso. E aí, a sua visão enquanto mãe, eu não sei se o Heitor é teu primeiro filho. Sim, o Heitor é meu primeiro filho. Assim, inclusive, ele veio assim, de uma forma... Eu considero ele assim até o meu pequeno, grande milagre, porque era assim um pouco improvável pela medicina que eu pudesse engravidar, gerar um filho. Porque, como você falou, né, vivemos num planeta de provas e de expiações. E eu, ao longo da minha jornada, igual qualquer pessoa que está encarnada aqui, passa, né, por provas e expiações. Então, há 10 anos atrás, eu passei por uma prova, né? Eu tive um câncer, tive um CA na mama. Então, eu fiz todo o tratamento, né, com quimioterápicos e hormonioterapia, né? Que era justamente aí que era um pouco difícil, digamos assim, que eu pudesse gerar um filho, porque como a hormonioterapia é um bloqueador de hormônio, então eu não tinha, digamos que, não tinha condições, né, biologicamente falando, de gerar um filho. Então, passaram 5 anos, eu fiz os 5 anos, fiz a quimioterapia, depois passei 5 anos na hormonioterapia. E era, como eu falei, assim, muito difícil, né, de acontecer. Mas fui presenteada, né? Heitor veio, reencarnou aqui no planeta. E, inclusive, tive, assim, digamos que um sonho, assim, premonitório, antes de saber que estava grávida, né? Eu sonhei, vou até contar aqui meu sonho bem rapidinho. Conte, por favor. Mas, assim, eu sonhei que eu chegava num lugar,
que tinha muito verde, e era um prédio branco. Eu lembro bem que era um prédio branco enorme, e eu ia para esse local para conversar com a pessoa. Até então, eu não sabia quem era a pessoa e nem sabia do que se tratava o assunto. Porque a gente não lembra, né? Na verdade, quando a gente acorda, a gente, quando se desprende do corpo, né? No sonho, a gente é livre, mas quando a gente retorna, nem sempre nós lembramos de tudo, né? Sim, sim. Então, eu chegava no local, numa sala, e estava uma criança lá. Tinha aproximadamente 7 anos. E, assim, o que mais me chamou a atenção na criança é que ela tinha uma coloração azulada. Aquilo, assim, eu acordei e fiquei, assim, pensando, tipo, uma criança azul. Mas eu não sei se era, assim, como é sonho, você não sabe se era a questão da aura dele, né, que era azulada, ou a pele, eu não sei. Só sei que eu lembro bem desse detalhe. E daí eu acordei e fiquei impressionada, assim, com esse sonho, né? Passei vários dias pensando. E uma semana depois, no caso, quando eu tive o sonho, eu já estava grávida e não sabia, né? Eu descobri que estava grávida. Então, desde então, eu falava para todo mundo que era um menino. Eu digo, é um menino, porque... É o menininho azul. é o menininho azul. E tanto que eu não tinha nem opção de nome para menina, era menino mesmo. E, né, de fato, ele veio. Então, assim, foi realmente algo que ele tinha que vir, eu tinha também que ser a mãe dele, né? Talvez ele me escolheu e eu aceitei, eu não sei bem, mas o fato é que assim, é minha realização. Eu não posso deixar de dizer que a gente não pode romantizar também, né? Lógico que a gente passa por desafios, porque é uma criança atípica, é uma criança completamente diferente das outras, com interesses completamente diferentes das outras, que é quando entra justamente o que você falou aí, né? A questão de quando o espírito reencarna por missão, né? Missionários. E eu acredito, assim, enquanto mãe, enquanto simpatizante, digamos assim, né? Estudiosa da doutrina espírita, que se trata de, assim, os casos de autismo, né? Porque o autismo, ele é dividido se trata, um espectro, né? Então, tem diferentes gamas, não existe um igual ao outro, e ao mesmo tempo que são diferentes, eles são bem parecidos. Então, tem o leve, né? O autismo mais leve, o moderado e aquele mais severo. Eu acredito, assim, pelo que eu estudo, né, pelo que eu leio, que quando é um autista, né, um autismo, quando se trata de um autismo mais grave, né, mais severo, podemos dizer que se trata de uma prova, né, de uma expiação, talvez de uma expiação. E os autistas, né, leves a moderados, né, talvez sejam missionários mesmo, né. A gente sabe que também está acontecendo muita imigração, né? A gente vive num universo intergaláctico. Não existe só a Via Láctea, né? Existem bilhões e bilhões e bilhões de universos aí. E a gente seria muito, assim, descrente, né? Se a gente imaginasse que só existe vida aqui na Terra. A gente é alecrim dourado, eu costumo dizer. Alecrim dourado. Eu costumo dizer que a gente costuma pensar que a gente é o alecrim dourado da criação. Exatamente. E não é bem assim. Então, eu acredito que existe aí alguns que estão vindo como missionários para ajudar até na questão da mudança vibracional da Terra. Né? Questão de vibração, como você falou também. E, assim, a questão, até por conta das características, né? O que vai definir se uma pessoa é autista. Como não tem um exame para detectar ele é autista, né? A gente vai... o exame é clínico, é olho, né? A gente vai observando. Então, as características que a gente observa nas pessoas com autismo é a questão de comunicação, de interação social e de comportamentos, né? Restritos, repetitivos, questões sensoriais. O mundo é sensorial, o mundo é cheio de cores, de cheiros, de né? sons, de né? sons, de sabores.
Então, é um mundo, se a gente for ver assim, pelo lado de que eles estão vindo enquanto missão, né, que eram encarnados até então, tiveram várias encarnações em outro planeta com biótipos completamente diferentes, né? Então, reencarna num corpo que é completamente diferente do que vinham reencarnando até então. Então, sofre, né? No caso, vai ter aquele choque, digamos assim, né? Não digo bem incompatibilidade, mas vai gerar um estranhamento. Um estranhamento, exatamente, né? A forma de comunicação em outros mundos é diferente da que a gente, né? Da nossa aqui. Então, por isso que alguns têm tanta dificuldade de se comunicar. Quando fala-se também que autista não é empata, eu não conheci, assim, pessoas, porque como não é só o meu filho, eu tenho contato com crianças, com outras crianças, né? Autistas também. Eu nunca vi, assim, criaturas, digamos assim, seres humanos mais empatas do que os autistas. Empatas no sentido de que ele sente. Eu percebo por Heitor, meu filho. Ele sente quando eu estou ansiosa. Se eu tiver, assim, com muita ansiedade, ele vai ficar ansioso também. Então, eu costumo dizer que ele é muito sensível, ele é muito empata. Então, essa história de dizer, autista não tem empatia, é mito. Não existe, eles são realmente muito empatas, muito mesmo. É interessante essa questão, porque às vezes a gente quer enxergar o outro pela nossa realidade, né? Isso que nos prende muito a não entender tanto os neurotípicos, quanto as questões de pessoas que têm deficiência física, ou pessoas que têm deficiências intelectuais, ou que têm alguma doença, porque nós esperamos que o outro seja igual a gente, né? É esse o nosso problema, eu acho, nessa questão da empatia, porque a gente espera muito que seja igualzinho. Gente, eu quero pedir perdão para vocês, não tô conseguindo acessar o chat do YouTube, e vou pedir até os meninos aqui para dar uma olhada se tem alguma mensagem, porque não tá abrindo para mim, tá? Quero dar aqui boa noite a Milene que é psicóloga, você conhece a Milene? Ô, menina inteligente. Milene, muito obrigada. Irani Lima, muito boa noite, muito obrigada por estarem aqui conosco. São os comentários do Facebook que estão nos dando boa noite, dizendo que diálogo incrível, o Milene está dizendo aqui. Obrigada. E o YouTube realmente eu não consegui abrir, mas eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp de uma pessoa que sempre faz perguntas, sempre me manda assim, lembra de não falar meu nome antes da pergunta. Qualquer dia desse eu te exponho na internet. Ela está perguntando sobre como era a tua relação antes, se tu tinha alguma relação com crianças autistas, antes de ter o Heitor. Certo. Eu tinha, sim. Assim, inclusive, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, né, professora também. Eu trabalho como psicopedagoga e a gente conversando, ela perguntando há quanto tempo eu atuava na área. Aí eu, desde 2014. Heitor nasceu em 2016. Aí ela disse, então antes de Heitor nascer, você já sabia, já tinha conhecimento sobre o autismo? Eu disse sim. Inclusive, eu percebi, assim, algumas características, alguns sinais, né? Justamente por já ter essa experiência, né? Como psicopedagoga, eu trabalhei num CAPS infantil, onde nós tínhamos lá várias crianças, né? Dentro do espectro. Então, aí ela falou assim, então Deus estava te preparando. Eu digo, não tenho nenhuma dúvida, com certeza. Sim. Com certeza já era uma preparação, sim. A preparação era até, eu ouso dizer, espiritual, né? Espiritual. De pré-encarnação. Quando o Heitor estava lá se preparando para encarnar, já estava tendo reunião, já estava avisando, vai acontecer, se prepara que eu tô chegando. Isso. E eu até costumo dizer que quando eu fui, né, trabalhar no CAPS e ter contato com crianças autistas, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas.
E, na verdade, a gente sabe que, a gente acha, né, de início que caiu de paraquedas, mas existe um propósito maior atrás disso. Então, não foi de paraquedas, né? O anjo da guarda foi tangendo até lá. Eu costumo dizer assim, que quando as coisas acontecem por acaso, é o anjo da guarda que vai tangendo, igual que a gente vai tangendo, tipo uma galinha que sai fugindo louca, a gente sai empurrando assim até ela ir pro lugar que a gente quer. Eu sempre falo, algumas brincadeiras que eu faço dentro da casa com as minhas amigas espíritas do estudo e tudo, mas é porque eu sinto que a gente tá tão próximo da animalidade, tão longe da angelitude, que às vezes eu fico imaginando os espíritos mais evoluídos lá de cima, olhando pra gente, do jeito que a gente olha pros animais, sabe? Quando o cachorro tá ali fazendo uma danação, que a gente faz, quer brigar, mas diz, ô, tadinho, não sabe o que tá fazendo. Às vezes eu acho que é mais ou menos assim. Os meninos me deram aqui o chat do YouTube. Arthur tá dando boa noite. Bruno Siebra, boa noite. Samira, também boa noite. Maria da Conceição diz assim, tem um neto que tem autismo, Saulo, é só amor. Ah, que fofo. Carlos Henrique, meu amigo aqui da técnica, que é amaigador de profissão, né? Ele faz a técnica aqui da Atual só de hobby. Ele diz que um dos poucos programas da Atual que ninguém amaiga. Parabéns, gordinha. Valeu, porque, né? Alguém aqui tem que trabalhar. Aperreamento à parte, né? Que eu gosto de aperrear aqui o menino da técnica. Mas voltando ao nosso assunto, não me mandou aqui o que seria se a pessoa que se suicida, me mandaram aqui. Carlinha também, uma xará sua, está perguntando se a pessoa que se suicida tem possibilidade de reencarnar com autismo. Carlinha, sim, amiga. A questão da expiação, ela é colocada para todos nós. Todos nós já erramos, todos nós já fizemos alguma coisa na nossa encarnação, nas nossas encarnações anteriores, né, que são no plural, foi bem mais de uma. E se hoje, eu tenho 29 anos, hoje eu lembro de mim há 10 anos atrás e eu vejo o tanto que eu evoluí, coisas que eu fiz com 19 anos que eu jamais faria aos 29, né? Então imagine o quanto a gente não evolui de uma encarnação para outra. Então sempre vai haver situações em que a gente errou com alguém ou consigo mesmo e que vai precisar reparar. Isso aí tá na vida de todo mundo. Então dizer que uma pessoa que reencarnou com algum ou é neurotípico, ou tem uma doença, ou tem uma deficiência, por isso só ele cometeu suicídio na encarnação anterior, é no mínimo preconceituoso, né? E também um pouco de falta de entendimento da doutrina espírita. Porque nós que somos típicos, né? Neurotípicos, é assim que fala? Neurotípicos, isso. Nós que somos neurotípicos ou que não fomos identificados ainda com alguma atipicidade, né? Que não temos problemas cognitivos, nem problemas físicos, nem nenhuma deficiência. Nós temos marcas, sim, dos nossos erros. Seja na nossa vida, seja na nossa psique, seja no nosso corpo físico, nós temos marcas das encarnações anteriores. Então, dizer que o autismo é autista por isso é um preconceito, né? Pode ser por isso, Tayane? Pode, assim como pode ter sido por uma prova, assim como pode ter sido para trazer para a família em que ele está encarnando uma experiência nova, né? Ele vem ele mesmo com a missão dele, né? Para ele é missão, para a mãe pode ser prova, ou pode ser o contrário, para a mãe ser uma missão de estar ajudando aquele espírito que está passando por uma prova. Para a mãe, eu digo, mas me referindo à família inteira, né? O pai, os irmãos, os avós. Então, vocês aqui que nos escutam, a partir de hoje a gente para com isso, de dizer que nasceu cego porque deu um tiro na cara. Nasceu sem voz porque tomou veneno. Tudo a gente liga a algum tipo de suicídio, a algum tipo de violência ao corpo. Nem tudo é violência física, nem tudo é suicídio. Pode ser uma prova, né? E ainda se for, ainda que seja essa a questão, ainda que seja por motivos de suicídio, dessa violência contra a vida, quem somos nós para questionar isso?
né? Se Deus, na sua misericórdia, deu uma chance de nova vida, deu a possibilidade de vir espiar esse problema e esse erro do passado, a gente não tem que julgar ninguém. A gente só tem que apoiar, ajudar e, quem sabe, ajudar essa pessoa que passou por essa dificuldade e por essa violência contra si mesmo e que hoje espia, seja a nossa missão, né? Às vezes a gente fica, não, fulano é assim porque se suicidou, então deixa ele sofrer. Não é assim, né? A gente pode ser a nossa missão ajudar ele. Então, o que você acha disso que eu acabei de falar? Assim, concordo com você, né? A gente tem que parar com os julgamentos, né? E se for, acolher. É acolher. E a gente nunca sabe, como você falou, concordo também. Se às vezes a criança com uma deficiência mais, não se tratando só de autismo, mas de deficiências físicas, né, também, que às vezes a pessoa fica presa lá na cama, né, sem poder, aí, assim, às vezes as pessoas, é porque numa vida passada, mas pode ser uma prova que ele mesmo escolheu, né, uma expiação que ele mesmo escolheu para experienciar, né, como é, tá, né, reencarnar num corpo um pouco limitado, digamos assim. Eu lembrei também de uma história de Chico Xavier, né, que conta. Eu estava lendo também, eu leio muita coisa sobre o autismo, né, sobre o espiritismo também. E nessa história, o pai, né, e a mãe chegou para o Chico para pedir orientação porque o filho era autista, aquele autismo clássico, né? Aquele que a gente hoje chama de severo, de grave, onde ele sentia muita convulsão e o que poderia fazer, o que Chico Xavier poderia estar orientando, né? Eles a estarem fazendo com o filho. E Chico respondeu que quando ele estivesse dormindo, o filho, o pai e a mãe conversassem com o filho enquanto ele dormia, pedindo para ele ficar no corpo, que eles amavam, né? Eles amam ele, que está ali para ajudar, para acolher mesmo. Então, realmente, assim, a gente não pode estar julgando, é autista, grave, por conta que cometeu suicídio numa vida passada, por conta que tirou a vida de alguém. Enfim, né? Acolher, como o Chico falou. Acolher, pedir para ficar e para ele sentir que não está só, né? Que tem pessoas que estão com ele também. Então, vamos esquecer essa história, né? Exatamente. Maria da Conceição diz que o neto dela, o Saulo, tem autismo leve, nunca tomou remédio, mas estuda, lê, escreve, se comunica bem, mas não fala. Tem 9 anos, adora inglês, passa o tempo no quarto dele lendo e escrevendo em inglês, nas paredes, em qualquer espaço, e não suporta barulho. Saulo está melhor do que eu, porque eu tô tentando aprender o inglês. Saulo tá arrasando aí já no inglês. E muitas vezes, isso acontece também. Eu recebi aqui, eu olhando no celular errado, me lembrando sobre as crianças cristais e índigos. Isso é muito importante. Eu não sei se os nossos ouvintes têm conhecimento sobre isso. E pode ser o que acontece, Dona Maria da Conceição, com o seu neto, né? As crianças índigos é questão da aura, né? Que é azul. E aí essas crianças, elas encarnaram em 80 e 90 porque elas eram revolucionárias, né? Elas vieram para mudar paradigmas. Para mudar a ordem social. Vieram para realmente mudar tudo. E aí são crianças agitadas, que não para quieto. E aí nós temos o TDAH, né? Porque a hiperativa tem déficit de atenção. E essas crianças índigo, que hoje são adultos, né? A maioria também não foi diagnosticada, não foi identificada na infância. Né? Tem alguns amigos que foram identificados com déficit de atenção na fase adulta ou com hiperatividade já na fase adulta.
E são muitos, mais ou menos dessa época de 80 e 90. E os filhos dessas pessoas, elas são chamadas de crianças cristais, por conta da vibração delas, que torna a aura transparente. E essas crianças, elas são o contrário dos pais. Elas são pacificadoras. Elas vêm numa situação mais de calma, é uma criança mais isolada, que ao contrário do pai, que era extremamente danado, correndo, subindo em árvore, quebrando tudo e não obedecendo a ninguém, a criança cristal tá mais na calma dela, no cantinho dela, no mundinho dela, escrevendo ali na língua que ela acha mais interessante. Porque para ela não faz sentido lutar contra esses sistemas ou ruptura de ordem. Ela não tá aqui para isso. Ela tá aqui para viver a vidinha dela, e se ela preferir falar inglês, ela vai falar inglês. Se ela quiser falar em grego, ela vai falar em grego. E quem quiser que lute para entender o que ela tá dizendo, né? E ela tá assim, essa criança cristal é justamente essas emigrações, esses espíritos mais evoluídos que vão chegando. Então nós vamos ter crianças que realmente, ou que já encarnaram aqui, mesmo que brevemente na Terra, e que tiveram contato com alguma língua terrena, e por isso tem mais afinidade com ela, que eu não estou dizendo que mas que pode ser o caso do Saulo, tem mais afinidade com a língua inglesa, e também pode ela nunca ter vindo aqui e não ter afinidade nenhuma com nenhuma das línguas, né, e ter essa dificuldade de estar bem, já numa idade avançada e não estar conseguindo ainda nem aprender essa língua daqui, porque a comunicação é completamente diferente, né? E eu acho muito interessante essa questão, porque a gente para olhar e realmente 80 e 90, os casos de hiperatividade e déficit de atenção aumentaram. E hoje a gente vê o aumento dos casos de autismo. Então nós temos essa mudança desse paradigma social, desse biotipo, dessa questão do lidar com o outro. A gente vai ter que aprender, do jeito que os pais das crianças dos anos 90 tiveram que aprender a lidar com aquele menino impossível que não parava quieto. Agora, a gente vai ter que aprender a lidar com a criança que é mais isolada, que é mais quietinha, que é mais pacificadora, né? Isso, exatamente. E assim, a gente também, quando fala sobre questão de imigração, né? Óbvio que a essas alturas do campeonato, digamos assim, como já entramos no momento de transição, acredito eu que assim, espíritos menos evoluídos vão reencarnar poucos, né, no caso. E com o caso de aumento, né, de pessoas com autismo, quando se trata de missão, pode ser sim, mas por eles serem tão evoluídos, eles não quer dizer que eles não têm nada para aprender, né? Então a gente não pode dizer assim, são bonzinhos, reencarnaram aqui porque são bem bonzinhos e tal. Óbvio que eles são mais evoluídos do que a gente, até na questão, né, assim, biológica, né, de corpo, porque a comunicação é diferente. Aqui a gente precisa estar falando. Tem mundos aí que a comunicação é pela telepatia. Não precisa eu falar, né? A gente se comunica telepaticamente. Então, eles também estão aqui para aprender, né? Então, vão ter dificuldades também, vão sofrer preconceitos também. Então, né? Enfim, a gente tem que sempre estar e acolher e aceitar. É como eu costumo dizer. Não é a gente que a sociedade, aliás, eles que vão ter que se adequar aqui, não. É a gente, né, que tem que entender, que tem que compreender, que tem que acolher e aceitar. Sim, e aprender a lidar com Aprender essa a lidar situação, né? com a situação. Enquanto profissional e também como parente, como mãe, como pai, né, como irmão. Você falando dessa imigração, eu lembrei de uma imigração que é bastante famosa no meio espírita, que é a imigração da raça adâmica, né, chamada de raça adâmica, que a gente tem o mito né, a alegoria do Adão e Eva, e a Gênese, o livro do Allan Kardec, nos explica que, na verdade, eles eram um grupo de espíritos que habitavam um planeta dentro do sistema de Capela, né? Capela é o sol desse sistema,
e esse que está no cinturão de Órion, ou seja, é a galáxia aqui do lado, nosso vizinho. E esse planeta, ele evoluiu. E esses espíritos, eles não tinham essa evolução, eles não combinavam mais com aquela vibração do planeta. Então, eles foram convidados a reencarnar em outro planeta. E eles chegam na Terra com uma inteligência acima do que o que nós tínhamos aqui, embora fossem evoluídos intelectualmente, tinham a moral pouco evoluída. Isso. Então, eles trazem para cá e a partir daí a gente tem a agricultura, a descoberta do fogo e a evolução maior da humanidade. Então, enquanto dizer que um espírito ele vem de outro planeta, né, mais evoluído, às vezes ele é evoluído numa parte e não é em outra, né? Isso. E aí ele vem para cá para ensinar e para aprender. A gente tá num planeta escola. Na escola a gente pode ser o professor, mas a gente tá sempre aprendendo, né? Na vida a gente tá sempre aprendendo. E aqui é isso. E a raça adâmica, ela vem justamente dessa imigração. Ela vem, sai de Capela, vem para a Terra para nos ajudar. E tem a inteligência, mas não tinha moralidade, né? Nessa situação de Adão. Ficou conhecido como a raça adâmica por conta de Adão e Eva e tal, e aquela história da E Bíblia. eles nasceram fisicamente, né, também, totalmente diferente, porque até então eram os homens das cavernas, né? Eu não entendo muito bem dessas questões, mas é aí onde entra. Então, eles nascem com As as características características mais, né, assim, né, mais leves, digamos Sim. assim, né? Não tão peludo igual os homens das cavernas. eles começam a evolução realmente da humanidade, né? Eles dão um impulso nessa evolução. Isso. E isso é muito interessante, né? A gente vê que pessoas diferentes, que aqui, por exemplo, a gente hoje nesse planeta, a gente fala muito em espíritos que não vão conseguir permanecer aqui quando o planeta chegar à regeneração, por conta da vibração. Então vão ser convidados a se retirar, mas se retirando daqui, não significa que vão retroagir. Eles vão só para um planeta que seja de acordo com a faixa vibracional. Talvez chegando lá, eles sejam o mais inteligente daquele planeta. E para aquele planeta, eles vão estar... Nossa, são espíritos que vieram mais evoluídos que a gente. Né? O mesmo que está acontecendo aqui, né? Com a gente agora. E logo a gente vai poder... Então, é tão incrível, né? O quanto Deus é misericordioso. Que até quando a gente é punido, entre aspas, é tirado de um planeta que a gente não está conseguindo acompanhar para ir para um mais baixo, entre aspas, parece uma punição. Ao mesmo tempo, ele nos dá essa missão. Ó, vai lá com a tua missão, faz teu trabalho, que já tu volta. Né? É muito interessante, assim, a gente sente, eu pelo menos consigo sentir o amor de Deus em todas essas situações. Porque ele vem nos dando uma lição de moral, mas com muito amor. Nos dando aquela lição com o dedinho, assim, brigando, mas com muito amor, né? É realmente uma relação de pai e de mãe. Isso. Verdade. Dona Bemar, boa noite. Dona Bemar, ela diz que é uma alegria e boa oportunidade de receber e poder trocar conhecimento com essa doutrina maravilhosa. Obrigada. Luiz Fernando diz que o programa está excelente. Obrigada, amigo. Roberto, boa noite, Roberto. Roberto França. Dona Maria Conceição dizendo que o preconceito dói. Como dói? Dói mesmo. Mas, Dona Conceição, é aquela questão de termos, né, um pouco de piedade com esses preconceituosos. Né? Vamos orar por eles, porque mais cedo ou mais tarde eles vão conseguir também. Às vezes eles não têm o conhecimento. Então, quando não se tem o conhecimento, né, a gente acaba entendendo como acaba doendo, né, na gente, mas a gente tem que entender que essas pessoas, né, elas não têm o conhecimento. Então, elas agem dessa forma por isso. E a única forma da gente tentar reverter isso aí é falando sobre o assunto, né? Não tentando modificar o pensamento do outro, mas falando, né, explicando como por que é que eles são assim. Eu vejo que hoje, assim, graças a Deus, que tá evoluindo, digamos assim, as pessoas estão com esse cuidado, estão, sim, se preocupando em escolas. A gente sabe que ainda existe, mas eu percebo, assim, por trabalhar em escola, que
tá tendo esse olhar, né? Mais diferente, né? Ainda tem uma grande estrada, mas pelo menos ela começou a ser percorrida, né? Começou sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu anotei um negócio aqui que você falou também, que eu queria comentar, das crianças acamadas. Eu lembrei de uma vez, que eu tenho uma amiga, inclusive, eu não vou citar o nome dela, porque eu não pedi permissão, mas ela tem uma irmã que tem paralisia cerebral. E ela é acamada desde sempre, né? Já tem uma idade avançada, já tem uma idade que seria considerada adulta, mas é uma criança ainda, um bebê, né? E aí uma vez ela me disse assim, Tayane, estudando espiritismo, eu fico pensando, o que é que eu fiz de tão bom para merecer essa missão tão linda que é cuidar da minha irmã? Porque eu olho para ela e eu me sinto tão feliz de cuidar dela que eu não consigo ver que para mim tenha sido uma prova ou uma expiação. Para mim é uma missão. E todo dia eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz de tão bom para conseguir essa missão, né? E aí eu acho muito interessante essa visão dela com relação à irmã, porque às vezes a gente se pega em situações bem mais difíceis, bem mais fáceis, situações em que a gente não tem que pegar uma pessoa de 30 anos, 30 e poucos anos, pesada, grande, de trocar fralda, de dar comida na boca, de banhar e tudo. E a gente se sente tão mal, às vezes, o que eu fiz pra merecer isso, né? O que eu fiz de tão ruim? Eu joguei pedra na cruz. E ela disse, não, pra mim, todos os dias, quando eu digo bom dia e minha irmã sorri pra mim, eu fico pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz de tão bom? Eu devo ter feito uma coisa muito boa, né? E como que você se sente tendo recebido o Heitor, e ele ter vindo te dizer que estava vindo, né? Ter vindo já e tá essa conexão. Como é essa conexão com vocês, assim? Assim, eu até falei no início que a gente não pode, assim, romantizar, né? São desafios. É bem desafiador por conta que ele é uma criança diferente. Então, a questão da comunicação, que ele ainda tem muita dificuldade em se comunicar verbalmente, digamos assim. Ele se comunica de outra forma. Às vezes, logo quando eu recebi o diagnóstico, mesmo tendo todo conhecimento sobre o espiritismo, sobre o autismo, eu me fiz essa pergunta também. Assim, não no sentido de estar desgostosa com Deus, não nesse sentido. Mas eu me fiz, eu digo, nossa, por quê? Por que eu, né? Por que eu? Exatamente. Mas hoje, e assim, desde que Heitor nasceu, na verdade, eu, assim, é outra Carla, é como se eu tivesse renascido também. Ele nasceu e eu também renasci. Porque a Carla de ele tem 5 anos, né? De 6 anos atrás, ficou lá. É outra Carla. E ele tem me ensinado muito, muito mesmo. E eu vejo também, eu me sinto assim como uma missão também. Não só ele, mas eu também. Assim, o que eu penso, o que eu imagino é que ele veio para me ensinar também, mas também como missão. Eu tinha que ter aquele filho, ele tinha que vir, eu tinha que acolher. É dessa forma que eu me sinto. E, assim, sou extremamente feliz com ele. Não gostaria, lógico que tem os momentos eu digo, nossa, por quê? Mas, assim, ele foi o filho ideal para mim. Ele, assim, para mim, ele é perfeito. Perfeito. A gente tem uma conexão muito forte. Nós dois temos uma conexão, assim, eu não vou nem contar algumas coisas, porque não sei se cabe no programa. Mas, assim, eu tenho outras experiências com ele também, que a gente teve. Eu vou, assim, contar só por alto, né? Pode contar. Logo, assim, quando ele tinha 1 aninho, antes de 2 anos, eu fiz uma viagem astral. E eu lembro bem disso. E depois eu fui perceber que era ele, eu estava acompanhando ele, porque eu via ele rindo.
A questão da viagem astral, assim, não sei se já teve algum programa falando sobre isso, né? Ainda não. Ainda não. Mas também foi só essa experiência. Não tive mais. Porque eu também fiquei com medo. Geralmente é essa a resposta mesmo. Isso. E foi assim, tudo tão assim, real. Assim, é uma coisa que não tem como eu explicar. E depois, quando eu fui analisar tudo bem direitinho, eu percebi que eu estava acompanhando ele, porque eu ouvia bem a risadinha dele. Foi assim, e tantas outras. Então a gente tem uma conexão muito forte. Ele sente quando eu não estou bem, como eu falei, por isso que eu digo que ele é empata. Ele sente quando eu estou ansiosa, ele sente quando eu estou nervosa, ele sente quando eu estou triste. Então é questão de conexão também, né? Não é só da gente, de nós dois. Que legal. Dona Conceição pergunta se o neto, se ele entende tudo, lê, escreve, existe uma explicação dentro do espiritismo para ele não falar? Dona Conceição, como a Carla colocou, em alguns planetas a comunicação é feita pela psique, né? É feita através do pensamento. Então, nessas esferas, os espíritos não têm o aparelho verbal, o aparelho da comunicação. Então, ao encarnar num perispírito, né, mais pesado e numa matéria que exige essa utilização, às vezes é mais difícil mesmo essa utilização. Mas com calma ele vai aprender, né? Vai demorar um pouco mais do que demora para os outros que já estão acostumados, mas ele vai aprender também. É a questão do perispírito, né? Então, quando se trata de uma criança que reencarnou né, de outra esfera, de outro planeta, tem a questão do perispírito também, né? Que ele, né, ele é semimaterial, então ele modela o espírito. Quando reencarna no corpo, ele vai ter essa dificuldade. É mais pesada a matéria, é mais pesado. Né? E aí uma matéria pesada é como se você tirasse uma roupa de um pano fininho e vestisse do nada uma roupa cheia de armação e pesada e cheia de aqueles vestidos enormes, cheia de saias e de que até algumas saias de arame para poder ficar bem armado. É mais ou menos isso. Você tira uma camisolinha fina de seda e troca por esse vestido, você vai sentir esse peso. Vai sentir. Então é isso. Estamos chegando ao final. Infelizmente o tempo voou e ninguém me avisou. Estamos chegando aqui, estouramos nosso horário, porque se a gente não estourar, não é nós, né? E é isso, a gente estoura mesmo. Desculpa, Bruno. Muito obrigada, Carla, pela presença. Foi tão bom que eu não vi realmente a hora passar. Eu olhei para o relógio agora, eu me assustei como foi rápido. Eu que agradeço, assim, extremamente feliz em falar sobre o autismo, né? Eu sempre, quando me convidam, eu nunca digo não. E sobre o espiritismo também, que é uma coisa que eu sou também apaixonada. Venha sempre, venha sempre. Sempre que quiser, tiver uma novidade, surgiu uma novidade, eu quero ir falar, pode vir. Certo. Venha. Colocando aqui, eu vou pedir para os meninos colocar as espiridicas no ar, mas eu vou falar rapidinho, são 2 livros. É um livro chamado Autismo e Espiritismo, e um outro chamado Autismo, A Escolha de Nicholas, né, que fala justamente sobre esses espíritos que escolhem essa opção, escolhem essa missão, né, e é muito legal. Muito bom esse livro. Eu gostei bastante, eu achei tão bonito, eu chorei lendo. É isso, gente. E sigam a Carla com C no Instagram. Carla com C. A Carla com C no Instagram. E sigam também o Espiritismo VA, tá? Para mais informações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no Instagram, que a gente chama a Carla para vir responder. Certo, será um prazer. Muito obrigada a todos que estão aqui. Pessoal do YouTube, do Facebook, foi ótimo. Muito obrigada. Dona Belmar diz também que o livro Nossos Filhos São Espíritos é muito esclarecedor e lindo. Muito obrigada por essa espiridica, Dona Belmar, e uma espiridica extra da Dona Belmar. Muito obrigada e boa noite, tá, gente? Até quinta-feira, com a graça de Deus. E tchau, tchau.